Boa tarde. Nós vamos começar hoje, então, a disciplina de projetos oficialmente, né? Na quinta-feira foi só para a gente poder contextualizá-la no nono período, já que o nono período ele é cheio de diferenças, né? Com o que vocês estavam convencionalmente habituados. Tem disciplinas que se conversam e tem projetos comuns. Então, não é o mesmo projeto o tempo todo, tem coisas que o Lucas vai pedir diferente da gente, como a gente já falou sobre isso, mas as duas disciplinas se conversam muito inteiramente, e essa disciplina nossa conversa com empreendedorismo e engenharia econômica. Então, se vocês pensarem, Lab 3 que estaria fora de tudo isso, mas não está, porque Lab 3 é uma hora que vocês vão estar vendo os equipamentos de operações unitárias, e todos os dimensionamentos que vocês vão fazer aqui em operações unitárias. Então, de certa forma, muita coisa que vocês estão vendo lá nos equipamentos de Lab 3 também conversam com a disciplina do Lucas e a nossa. Então, todo é um semestre totalmente interdisciplinar. Vocês vão ver que TCC1 é uma visão um pouco diferente. A gente, quem não fez TCC1 ainda, na quarta-feira nós teremos encontro, a gente vai ver que é uma visão diferente do que o engenheiro químico faz. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a disciplina, depois como vai ser o funcionamento da disciplina, e depois a gente passa para os projetos, que vocês já entregaram aquela decisão do grupo e dos temas. Então, a gente vai fazer a nossa aula dividida nesses três momentos. Podem me interromper a qualquer momento, tá? A gente está conversando a respeito, não precisa... Eu nem estou vendo mais vocês, porque eu estou com uma tela só, então vocês, por favor, falem mesmo para que a gente consiga interagir. Então, essa disciplina chegamos ao último semestre, se a gente pensar, nós estamos no nono, não é o último semestre do curso, mas é o último semestre letivo, porque o nosso curso foi pensado no último semestre, vocês terem liberdade de fazer o estágio, o TCC2, já que os dois são feitos no mesmo ambiente, aonde vocês quiserem do mundo. Então, vocês não têm mais nada que deixem vocês presos em Londrina a partir do semestre que vem. Por isso que a gente fala que chegamos ao último semestre. Aqui a gente já falou das disciplinas do último período, e o projeto ele tem uma relação com todas essas disciplinas, assim, a gente acabou de falar sobre isso. E quais são os objetivos dessa aula e dessa disciplina? Então, além da gente apresentar a ementa, a gente vai ver que os resultados esperados dentro dessa disciplina, ela é um pouco diferente, como eu mostrei para vocês, das outras, porque aqui a gente quer atingir nível de criação. Se a gente pensar em níveis cognitivos, primeiro a gente compreende alguma coisa, depois a gente aplica aquilo, depois que a gente sabe aplicar, a gente sabe analisar, depois que a gente sabe analisar, a gente sabe avaliar a respeito do conteúdo que a gente sabe aplicar, e depois só que a gente sabe analisar e avaliar é que a gente consegue criar algo a respeito do que a gente aprendeu, onde a gente transforma o nosso conhecimento em algo diferente. E isso a gente trata em TCC1, como que é a transformação, né, a criatividade, como que ela se dá. Então, essa disciplina, ela é nível de criação, por isso que ela é tão mais complexa que as outras, apesar de não ser impossível, não tem nada disso, mas ela exige de nós uma coisa que a gente não estava habituado, que é criar. Porque a gente não vai simplesmente copiar um fluxograma que esteja em algum trabalho pronto, ou no Xiriv, nada disso. A gente vai ter que ter um processo criativo a respeito dele. Então, a gente vai ter que ter interdisciplinaridade com empreendedorismo, porque nós vamos montar uma empresa. Essa empresa nossa vai ter que ter uma proposta de valor. E essa proposta de valor, que a gente vai falar um pouco, não é o preço do produto, mas é como esse produto, como que a indústria, né, a empresa quer que seja conhecida pelo seu público, pelo seu cliente. Então, por que a gente sonha com iPhone e não aceita qualquer um celular, um Android? Por que muita gente quer ter iPhone ou quer ter um Apple, um computador? Por que a gente compra chocolate Copenhagen e não compra garoto para dar de presente, por exemplo? Então, essas coisas fazem parte da proposta de valor daquela empresa.
Quando a gente quer presentear alguém, um presente neutro é um chocolate Copenhague. Ninguém dá uma caixa de bombom garoto para presentear alguém, né? Dificilmente, mas um bombom Copenhague você dá de presente. É um presente, não um chocolate. Bombom garoto, bombom Nestlé é para a gente consumir. Agora, o chocolate Copenhague, ele tem um perfil diferente do que ser só um chocolate. Ele é um presente. Então, é um outro nível de produto que você está comercializando. O valor é diferente, a embalagem é diferente. Então, tudo isso é a proposta de valor que você quer passar. Quando a gente fala do Uber, por que as pessoas deixaram de usar táxi e usar Uber? É por causa do preço? Sim, mas tinha todo um apelo em cima de compartilhamento, de menos gasto, menor poluição. O Airbnb também tinha essa proposta dos hotéis ociosos, e aí você tem um compartilhamento de espaços. Então, existe uma proposta de valor atrás dessas empresas que a fazem crescer. E é isso que a gente vai precisar discutir um pouco hoje na aula. A engenharia econômica, para analisar um pouco se essa empresa, por mais que tenha uma proposta de valor linda, ela precisa ser economicamente viável. Ninguém vai apostar numa empresa que já está falida no projeto, né? E a engenharia de processos vai mostrar tecnicamente se essa empresa é capaz de produzir, ao final, o produto esperado pela proposta de valor. Por isso que, então, a gente sai do empreendedorismo, onde a gente objetiva um produto e tem uma proposta de valor a ele para o mundo, para os clientes, para fazer diferença, né, tanto para os seus funcionários, como para quem vai consumir esse produto. Depois a gente tem que avaliar se esse produto é viável economicamente e se é viável tecnicamente. Então, ela faz toda uma visão, e para isso eu preciso de um projeto criativo. Né? Então, porque senão eu teria mais do mesmo. Né? O chocolate Copenhague não tem o mesmo sabor do chocolate garoto. Ele tem outros níveis de açúcar, ele tem uma outra composição centesimal ou proximal que faz dele uma característica diferente, porque se ele tivesse exatamente o mesmo sabor de um chocolate garoto, a gente compraria o chocolate garoto, mas ele, além de ter a embalagem que faça isso, ele também tem um sabor diferenciado. Então, a ementa, vocês já devem ter visto, o objetivo da disciplina é desenvolver projeto industrial químico a partir de fundamentos técnicos e de gestão, da engenharia de projetos, principalmente numa visão de empresa projetista. Aqui eu falo um pouco, aqui é um pouco da taxonomia que eu falei para vocês, que é primeiro entender, depois aplicar, analisar, avaliar e criar. A gente estaria no topo dessa cadeia cognitiva. As pessoas que criam, elas primeiro precisam ter entendido e aplicado os conhecimentos para poder fazer a criação. E agora eu queria falar um pouquinho de vocês, por que essa disciplina está interrelacionada e qual é a função do engenheiro químico no mundo do trabalho. Isso é uma coisa que a gente começou a colocar no semestre passado, que a gente percebeu que muitas vezes os alunos que estavam aqui não tinham uma visão muito clara do que faz um engenheiro químico. Então, o engenheiro químico, na sua profissão, ele não é simplesmente, e a gente vai ser muito pouco até, se a gente pensar na nossa contratação, né, no mundo do trabalho, para desenvolver projetos. A gente, muitas vezes, então, projeto de planta, a gente fica assim, mas a gente, muitas vezes, trabalha em instalação, em produção industrial, pode-se trabalhar em desenvolvimento de processo piloto, e também na conceituação e demonstração da viabilidade. Então, olha só, a gente vai desde a viabilidade do processo, a hora que eu vou para a planta piloto, em escala piloto, para fazer scale-up, para fazer a planta, para instalar e para a produção. Então, a produção, sem dúvida, é onde eu tenho mais ofertas de emprego, né? Porque eu preciso de mais mão de obra, mas eu tenho engenheiros químicos atuando em todas essas áreas do processo produtivo. Então, eu posso ter na engenharia química engenheiro de pesquisa, engenheiro de planta, engenheiro de projeto e engenheiro de processos. Todas essas áreas da engenharia cabem no engenheiro químico. Então, aqui a gente consegue ver que a gente vai passar por essas áreas e a gente precisa, no engenheiro de desenvolvimento, engenheiro de processos,
a gente vai estar muito trabalhando com isso lá no TCC1, porque o engenheiro de processos lida com problemas na indústria o tempo todo, e é isso que a gente tenta levar um pouco com um estudo de caso, para mostrar que o nosso conhecimento ele tem que ser aplicado. Ninguém vai ganhar para resolver lista de exercício. Aquilo que a gente aprendeu ao longo do curso precisa ser aplicado para resolver problemas. Né? E a engenharia de planta e engenharia de projeto, a gente vê nessa disciplina, junto com a engenharia de processos. E a de desenvolvimento também. Então, a gente acaba conseguindo, nesse último semestre, fazer um review das áreas de atuação da engenharia química. E aqui eu vou disponibilizar essa aula para vocês, eu não vou ficar lendo isso aqui, mas, por exemplo, o engenheiro de pesquisa e desenvolvimento, ele precisa, depois a gente vai falar muito sobre fluxogramas PID, que não é esse PID aqui, porque aqui é de pesquisa e desenvolvimento, mas que quando eu estou fazendo processos, eu preciso também entender de fluxogramas. Eu preciso saber fazer um fluxograma não só de blocos, mas um fluxograma PID, eu preciso saber ler esses fluxogramas para ser um bom engenheiro de pesquisa, para ser um bom engenheiro de planta ou de processo. Então, todos esses precisam de algumas ferramentas que a gente não teve hábito, mas que não serão tão novidade para vocês, mas talvez vocês não tenham aprendido a aplicar da maneira que nós vamos usar, mas os conhecimentos, de uma forma geral, vocês já estão com eles na caixa de ferramenta. Apenas a gente vai ensinar, ó, essa chave é para abrir aqui, essa chave é para abrir lá, mas a chave já está aí com vocês. Então, essas coisas do que faz cada engenheiro, vou deixar aqui para vocês, até para que vocês entendam e façam fazer a distribuição depois do que vai ser cada área, né? Quem que vai ficar com cada uma das áreas. Uma das coisas que eu queria trazer também para vocês, e vocês dessa vez tiveram uma diversidade maior na proposta do projeto, é as indústrias que contratam engenheiro químico. Isso aqui é de 2015, não é tão novo, mas não mudou muito. Então, você vê que engenheiro químico tem desde a área de serviços, biotecnologia, alimentos, materiais, eletrônicos, papel, aeroespacial, produtos químicos, combustíveis, todas essas áreas empregam, em maior ou menor grau, engenheiros químicos. Então, a gente não precisa ficar só pensando em indústrias alimentícias ou indústrias químicas, né? Muitas vezes, indústrias de biotecnologia, de papel, outras assim também, têm a função do engenheiro químico muito bem delimitada. E o que é um projeto? Deixa eu voltar para a gente conversar um pouco. Se vocês precisassem definir o que é um projeto, o que vocês falariam a respeito? A definição da gestão de projetos é que é um esforço direcionado para um determinado fim, tem um começo, um meio e um fim. Pode ser um processo que é contínuo, tem que ter um fim. Joia. Alguém mais quer fazer alguma adição ou discorda do que o Matheus falou? Não, ninguém? Todo mundo concorda? Em gênero, número e grau com o Matheus? Então, olha só, se a gente pegar o PMBOK, vocês devem ter ouvido falar do PMBOK lá, se vocês já fizeram alguma disciplina da área da engenharia de produção. É um livro que trata principalmente de gestão de projetos. Ele é totalmente voltado a isso, não é principalmente não, foi um jeito torto de eu falar, é um livro que trata de gestão de projetos. E a definição dele para projetos é que é um esforço temporário para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Então, toda vez que a gente tem um esforço temporário, e aí uma coisa que o Matheus falou faz sentido com essa definição, que tem começo, meio e fim. Eu não tenho um projeto que nunca acabe, né? Na área da TI, a gente até começou a ter projetos que a gente põe para rodar antes de estar adequado totalmente. Sabe, a TI começa, tem muitos aplicativos, muita coisa que a gente usa, que depois vão tendo atualizações pelas solicitações do consumidor.
do público que usa, porque eles colocam para ver se aquilo vai ter o tempo de produção de um aplicativo. Se ele não for emplacar, ele é muito dispendioso financeiramente e tecnicamente até ficar redondinho. Então, joga para o consumidor dá um feedback positivo ou negativo, dependendo do que o consumidor diz, eles vão melhorar o aplicativo, vão melhorar isso, ou eles vão esquecer daquilo. Isso, hoje em dia, existem projetos desse jeito. Numa indústria química, isso é mais difícil. Não tem como a gente colocar um produto meia boca, porque a gente tem legislação para seguir, né? O produto tem que respeitar várias legislações, tanto de efluente, que nós vamos descartar, como da qualidade desse produto, como da composição desse produto. Se for alimentício, tem nome específico, dependendo da composição. Por exemplo, semestre passado a gente tinha cachaça. E aí, é cachaça ou é aguardente? Tem que ver na legislação quando é cachaça e quando é aguardente. Não é eu chamo do que eu quero. E aí, eu pus sabor nessa cachaça. Eu posso continuar chamando de cachaça? Não. Então, assim, tem coisas que a gente tem que respeitar muito a legislação quando a gente está fazendo um processo industrial. Né? Então, a gente tem um pouco de diferença. Se vocês forem procurar da área de TI, eles têm mais flexibilidade para esses projetos. Nós não. Nós temos que ter, como eu falei, começo, meio e fim, e o Matheus também falou hoje. Realmente, uma indústria, não dá para estar uma indústria meio montada lá, já produzindo alguma coisa, a não ser que eu tenha vários produtos que eu vou rodar em linha. Então, por exemplo, eu vou fazer uma indústria de suco, e essa indústria vai produzir suco de vários sabores. Então, eu coloco na linha, primeiro, o sabor que eu sei que tem mais saída, ou que é a fruta da época, né? E depois eu vou rodando outros sabores, mas não é que o projeto não está acabado. Na verdade, eu vou diversificar a produção na mesma indústria, mas cada um vai ter seu projeto. Então, vai rodar bateladas de suco de laranja hoje, amanhã de suco de pêssego, amanhã de suco de... Então, são projetos diferentes rodando na mesma indústria, e não um projeto não acabado. Opa! Quando a gente pensa nisso... Então, aqui, projetos, tem início e fim bem determinados. E aí, eu vou dizer para vocês que o início e o fim são muito bem determinados, mas o meio, dependendo do planejamento, ele vai ter mais idas e vindas ou menos idas e vindas, mas todos os projetos, eles exigem retrabalhos. Sempre eu vou precisar voltar e dar uma olhada se está tudo ok e ir para frente. Dependendo do nível de planejamento que eu fiz, eu tenho que refazer tudo de novo. Dependendo do nível, é só dar um feedback, ver que está tudo rodando ok e ir para frente. Não tem projeto que não exija isso, tá? Porque você precisa validar o que estava fazendo para poder seguir adiante. Então, um bom projeto, ele diminui esses retornos, mas eu não consigo. É muito difícil um projeto que você não tenha algum tipo de retrabalho, porque eles são progressivamente elaborados. Eu não tenho um projeto que eu sei exatamente o que eu vou fazer do primeiro ao último dia. Eu sei as tarefas que eu preciso fazer e na sequência que eu preciso construir. Mas podem ocorrer problemas que não estão previstos. Porque se tivesse previsto, não precisaria de projeto. Era só pegar uma receita de bolo lá e fazer. Quando eu preciso construir um projeto, é porque aquilo não está previsto. Então, um projeto, ele vai se fazer da conceituação e da fase inicial, tem uma avaliação econômica preliminar, quando o projeto é real, assim, a gente precisa de uma prévia do preço. Aqui a gente não vai fazer isso, porque a gente vai partir do pressuposto que não vamos fazer nenhum projeto de algum produto que não exista. Se a gente fosse fazer alguma coisa que não existe, talvez a gente precisasse dessa avaliação econômica preliminar. Mas um outro detalhe importante que eu preciso dizer é que nosso projeto aqui, para vocês terem nota, ele não precisa ser economicamente viável. Tá? É claro que a gente vai trabalhar, ninguém quer montar uma indústria para chegar lá no final de dezembro e mostrar que a indústria é inviável. Eu acho que isso é frustrante para quem está fazendo. Mas não há perda em termos de nota, que se isso aconteceu. Muitas vezes a gente vai até apontar para vocês no meio do projeto, olha, isso vai onerar demais a sua empresa.
Se você fizer, provavelmente vai dar prejuízo. A gente avisa esse tipo de coisa, mas a gente não obriga a não colocar, desde que o grupo queira colocar, e depois, quando é analisado e deu ou não deu prejuízo, ou o tempo de retorno tende ao infinito, então a gente também não tem nenhum tipo de restrição em relação a ter que dar lucro. Né? A gente brinca que nós somos quem já assistiu Shark Tanks, no final aquelas pessoas analisando o projeto, mas é claro que a gente não quer só aprovar projetos que tenham tido avaliação econômica positiva. Então, o projeto detalhado depois, mas quando eu estou no mundo real, a avaliação econômica é uma das coisas mais importantes, né? Ninguém vai produzir alguma coisa que dá prejuízo. Para depois ter um projeto detalhado, aquisição e construção, e para depois poder produzir. Tudo bem, gente? Posso continuar? Tranquilo, professor. Então, beleza. Estou passando rapidinho, porque essas coisas aqui são bem tranquilas, para a gente não perder muito tempo com... Então, a gente vai definir o projeto que vocês já fizeram, vamos ter diagrama de projeto, dados, equipamentos, dimensionamento, capital humano, layout, projeto ambiental, otimização energética, projeto econômico, design e a documentação final. Essas são as etapas do jeito que vocês viram e podem ver lá no Moodle. Ele está em fase 1, fase 2, fase 3, mas basicamente é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo esse círculo de construção. Para que a gente chegue no final, na definição do projeto, tem que fechar com essa documentação final no que a gente definiu. Então, o nosso projeto, ele vai ter o produto, que é o que a gente vai tratar agora na fase 1, e depois a gente vai pensar nessa construção, na análise econômica, no processo e no projeto. Então, o que essa fase 1 vai nos determinar? A definição do projeto. Eu sei que vocês já definiram que vocês vão fazer leite em pó, que vocês vão fazer amônia, que vocês vão fazer... Cada grupo decidiu o seu, tudo bem, mas a equipe de trabalho também. Agora, eu vou mostrar para vocês a ata número 1, que vocês vão ter que fazer, para me dizer as funções, como que vai ser dividido, e vou explicar para vocês como que vocês têm que montar essas atas, que são... na verdade, essas atas são muito mais para ajudar vocês na organização do trabalho de vocês do que para a gente fiscalizar alguma coisa. Essas atas são baseadas no Trello, para que vocês tenham essa divisão de tarefas delimitadas e consigam perceber se vocês estão atrasados ou não, como que está o processo de vocês. E vocês vão construir o Canvas e a escrita desse Canvas para poder definir o projeto e o produto de valor de vocês. Então, vocês têm as atas, a divisão das tarefas, o cronograma de execução. Como que é essa primeira ata? A primeira ata, vocês vão sentar e vão ver que quais são as fases que a gente tem. Vão ser 5 fases. Então, a definição do projeto, essa primeira, depois é o processo industrial, o projeto industrial, análise econômica e a planta. O que eu vejo em cada uma dessas fases? Definição do projeto, a gente vai fazer a parte relacionada a empreendedorismo. Então, nós vamos definir qual que é a proposta de valor, qual é o seu cliente, como é seu público, como você vai fazer marketing para esse público, quanto você quer produzir, onde você vai produzir. Então, como, o que, quanto, onde, por quê. Nós vamos responder essas perguntas. Quando a gente faz isso, existem várias atividades que precisam ser feitas. Definir o produto, vocês já fizeram todos. Depois, quem vai cuidar da justificativa, por que nós vamos produzir isso? Vai ter que escrever isso. Então, vai ser o Freud que vai escrever sobre isso. Quem que vai fazer a pesquisa sobre a clientela? Qual que é o público-alvo do meu produto? Quem que vai fazer a pesquisa sobre onde vai ser essa empresa? Então, se tem matéria-prima perto, se tem onde que vai ser eu vou desaguar meu produto para chegar no meu consumidor final, como vai ser a venda desse produto, como vai ser a embalagem desse produto, se essa embalagem vai ser de quanto de tamanho, para quem que eu quero atingir, dependendo do tamanho. Por exemplo, o grupo que está falando que vai fazer molho de tomate. Por que vão comprar o teu molho de tomate e não vão comprar um pomarola?
O que o seu molho de tomate tem de diferente que os outros não têm? Vocês têm que dizer isso, porque senão ele vai na loja e compra o pomorato. E aí, você quer atender família ou você quer atender público que mora sozinho? Aí vai depender qual público você quer atender para o tamanho da sua lata. Ou do seu vidro. Qual que é a embalagem? Você vai pôr em lata, vidro, ou você vai definir uma embalagem diferente para isso? Quem vai produzir amônia, quem vai produzir biogás, vai ter que ver como que vende biogás, para quem compra amônia. Então, vamos ter que entender quem é esse público, quem é esse consumidor e como é feita essa compra. Por exemplo, quando era biodiesel, essa compra é feita só por leilões. Então, como que eu participo desse leilão? O que eu preciso ter na empresa para eu participar desse leilão? Tudo isso vocês precisam saber nessa primeira fase. Vão ter que dividir essas tarefas para o grupo. Depois, no processo, é que vocês vão montar o diagrama de blocos, vão pensar quais são as correntes, por que você escolheu um evaporador e não um trocador de calor ou um secador? Por que você escolheu esse equipamento? Onde você vai fazer a pasteurização? Esse trocador de calor da pasteurização é casco e tubo ou é placas? Por que isso? O que você vai fazer nesse trocador de calor? Vai ter regenerador ou não? Todas essas perguntas vão ser respondidas na época do processo. Vocês vão estar escolhendo os equipamentos e essas escolhas têm que ser baseadas não porque a indústria X faz assim, mas é porque o processo faz sentido assim o nosso processo. Quando chegar no projeto, vocês vão dimensionar todos esses equipamentos que foram selecionados e todas as correntes que foram delimitadas. Então, é o balanço de massa, energia, o dimensionamento dos equipamentos. Nesse projeto, a gente precisa ter todos os equacionamentos. Não pode simplesmente trazer a equação final para um evaporador. Eu quero entender por que aquelas equações chegaram. Não precisa fazer, vocês vão fazer lá por simulação, com o Lucas, está tudo bem. Eu não quero os cálculos, eu quero a explicação algorítmica. Por que você escolheu aquela equação? Essa é a pergunta aqui. Então, lá com o Lucas, vocês usam a equação no simulador, e aqui comigo e com a Admilson, vocês vão dizer por que vocês escolheram aquela equação. Né? Que tipo de fluido tem ali? É uma solução ideal, uma solução real? Tem viscosidade, não tem viscosidade? O que você está considerando para usar aquela equação? Depois a gente vai fazer análise econômica, que é bem no final, junto com o que o Zé Ângelo já pede. Quem estiver fazendo análise econômica, já avisa o professor Zé Ângelo que está fazendo a disciplina de projetos e ele permite que vocês entreguem o mesmo trabalho que é feito aqui. A gente tem esse acordo com o Zé Ângelo, ele já deixa fazer isso há muito tempo. Então, tentem juntar os mesmos grupos na aula do professor Zé Ângelo e, ao final, quando tiverem que entregar para a gente análise econômica, entrega para o professor Zé Ângelo também, que aí vocês economizam uma atividade. E a planta industrial é a parte de projetos, que vocês vão fazer no CAD, que relembra lá a disciplina do primeiro período de engenharia, que é a expressão gráfica, onde vocês vão fazer a planta baixa, vão fazer o fluxograma P&D com todas as utilidades, com todos os equipamentos. Tudo bem? Querem tirar alguma dúvida disso antes de eu mostrar o... Professora, essa lista de atividades que você foi citando na primeira fase, por exemplo, a gente consegue encontrar isso em algum lugar? Desculpa, eu não entendi o comecinho da sua fala, Matheus. A lista de atividades, quando você passou a fase 1, por exemplo, tem lá o que vai fazer, clientela, esse tipo de coisa. Aquilo lá a gente consegue encontrar no Moodle, por exemplo. Sim, é para estar lá no Moodle. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você. Eu vou abrir a fase 3 aqui. Deixa eu compartilhar para mostrar para vocês e vocês verem o que eu estou fazendo. Então, olha só, vocês vão lá na fase 1, só que está rodando. Aí a fase 1, opa. Aí aqui tem, ó, material, suporte para a fase. Esse livrinho sempre que tem mais informações para vocês. Aí, olha só,
Aqui, a primeira fase, aí eu explico um pouco do que é o Trello, se vocês quiserem usar. Aí depois vai ter as definições iniciais do projeto. Aí o que é essas definições, a parte conceitual, o termo de abertura do projeto, as perguntas-chave que precisam ser feitas, o canvas do projeto e do produto, eu já vou explicar isso um pouco melhor. E aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é bem importante, que vocês vão ter sempre, e isso pode ajudar muito vocês. Deixa eu abaixar aqui o checklist. Toda fase tem checklist e tem rubrica. Esse checklist já dá para vocês o norte do que vai ser cobrado dessa fase. Além de ter um outro documento aqui que eu já vou mostrar para vocês que está fora, mas que faz uma síntese de tudo. Aqui. Esse checklist, vocês... Eita! Esse checklist, vocês estão vendo, né? Sim. É uma... que vocês têm que entregar toda vez. Essa é a checklist 1. Aí, o que vai estar aqui? O nome do projeto. Aqui tá errado. São membros do projeto, que tinha que estar 2. Aí, vocês vão responder. Tem que estar respondido 90%, pelo menos, de sim, para poder entregar. Então, olha só. Foi realizada a proposta de valor da equipe, contendo não só o produto a ser produzido, mas o valor deste produto ao cliente? Já foi definido quem será o gerente deste projeto e as funções dos demais membros? As responsabilidades estão claramente definidas? Ficou claro a todos os membros da equipe esta etapa do projeto? A inovação? Vocês conhecem quem é seu público-alvo? Está claro qual é o problema do cliente que seu produto ajuda a solucionar? Está claro qual é a necessidade dos clientes que este produto satisfaz? Está claro qual é o diferencial do seu produto frente ao que existe no mercado? Foi definida estratégias de marketing, de pré-venda e de pós-venda? Foram levantados pontos fortes e fracos do projeto? Foram levantados riscos para a empresa? Foi definido como será angariado o valor financeiro necessário para a construção da empresa? Há necessidade de financiamento? Foi pesquisado sobre isso? Houve intensa pesquisa sobre a metodologia do processo envolvido? Vocês estabeleceram a região da empresa de maneira coerente? Vocês já sabem qual produção por dia do processo? Tem expectativa de preço do produto? A justificativa para a implantação da indústria foi estruturada? Tem claramente definido todos os insumos necessários? Claramente definida a matéria-prima necessária? Vocês sabem claramente quais são os produtos, os subprodutos obtidos? Quais são as utilidades envolvidas? A estratégia do projeto está claramente definida? A equipe necessitará de algum suporte ou já está tudo ok? Toda a informação relevante necessária para prosseguir o projeto já foi disponível e está organizado? Foi realizada a ata e ela está sendo entregue? Foi confeccionado o Canvas? Foi preenchido o termo de abertura? O plano de projeto foi submetido e aprovado pela equipe? Só quando vocês respondem sim a todas essas perguntas é que vocês acabaram a fase 1. Então... Tem 10 dias para fazer a fase 1. Esse é um detalhe infeliz, mas Mas para que serve esse checklist? Não é para dar desespero. É para que vocês possam nortear tudo que vocês precisam ter, porque se vocês fizeram coisas que não tem pergunta ali, provavelmente trabalharam a mais do que precisava. Se vocês deixaram de responder alguma pergunta dali, provavelmente deixaram de fazer alguma parte do Canvas. Porque no Canvas, e eu não sei se vocês conhecem o Canvas, alguém não conhece Canvas? Todos conhecem? Então, ele mostra no centro a proposta de valor, né? Eu vou colocar um aqui só para a gente acompanhar. Deixa eu achar aqui. Vou pegar aqui, ó. Aqui, tá pequenininho, mas dá para vocês verem. Então, ele, se a gente for ver bem, assim, simples, é o que, quem,
como e quanto. Então, se a gente pensar só assim, aqui a proposta de valor é o que eu vou produzir e como isso vai impactar o meu cliente. De que forma eu quero ser reconhecido pelo meu cliente. Eu quero ser uma empresa que é vista pelo seu apelo ambiental. Eu quero ser visto por uma empresa que tem valor agregado. O que eu quero passar para esse meu cliente? Que tipo de público eu quero atender? Então, isso é o quê? Então, quem é esse público? E aí, no quem é esse público, eu vou... Aqui são 4 partezinhas, que vai dizer qual que é o cliente, como que é o marketing, como que você vai se relacionar com esse cliente, para poder entender quem. Aí, como? Então, como que vai ser esse processo? Como que vai ser, com quem que você precisa contar nesse processo? Se você vai precisar de empresas parceiras, se você vai precisar de financiamento, ou se você precisa de matéria-prima, como que vão ser esses seus funcionários, como que você, se você vai precisar de treiná-los, o que você, como vai ser esse processo, e quanto você vai produzir, quanto que você vai ter de lucro, quanto que você vai ter de gasto. Aqui nem sempre a gente vai conseguir preencher totalmente. Por isso que eu falo que a gente vai fazendo e vai mudando esse processo. A gente vai alterando isso até que ele fique compatível com o que a gente produziu. Mas o Canva, ele é basicamente isso. E quando vocês olham aqui, deixa eu só voltar para poder mostrar mais um material interessante. Aqui no Moodle. Só está demorando para carregar? Aqui, quando vocês olharem esse material didático para as aulas, vocês vão ver que aqui tem um material disponibilizado pelo Henry, e ele explica muito bem. Essa aula, inclusive, foi a dele. Ele, semestre passado, ele participou, ele teve... O Henry, ele trabalhou na EJ, e ele se capacitou nessa área de ferramentas de gestão, de Canvas, e ele gentilmente veio e apresentou, né, como que ele via enquanto trabalhando na EJ e fazendo projetos, essa influência do Canvas. Então, ele mostra um pouco disso, foi uma aula só, foi bem rápida, mas tem o material do Canvas e de ferramentas de gestão para vocês poderem assistir. Eu vou só mostrar aqui bem rapidinho para vocês terem noção e poderem tirar algumas dúvidas. Aqui. Então, olha só que eu mostrei para vocês a proposta de valor, aqui o relacionamento com o cliente, o canal e o servimento de cliente, que foi o que eu falei do quem. Do como. As principais parcerias, e essas principais parcerias são parcerias financeiras, parcerias tecnológicas, né? Os principais recursos, aqui não é só recurso financeiro, é recurso ambiental, é recurso material, de capital humano, né? As principais atividades que você vai desenvolver nessa empresa, a estrutura dos custos, o que vai custar para você? Material humano, equipamentos, montar a indústria, depois a matéria-prima, o que vai ser fonte de receita? Você só vai ganhar com o seu produto de valor ou você vai vender subprodutos, você vai ter produtos secundários na sua indústria que vão te gerar fonte de receita? Então, essas coisas ele mostra como preencher. É um material, tá bem legal, por isso que a gente acabou deixando aqui, tá bem dinâmico, e a gente depois vai estar à disposição para tirar dúvida de vocês sobre esse material que está disponibilizado, que a gente não sabia quantos que já tinham visto isso, mas vocês devem... Quando vocês estão vendo empreendedorismo agora, já tiveram alguma aula de empreendedorismo ou começa essa semana? Acho que começa essa semana, não tivemos não. Provavelmente é nessa ou na semana que vem, mas acho que é nessa. Tá. Provavelmente vocês comecem com a mesma temática. Quem estiver fazendo lá, quem que é o professor de empreendedorismo esse semestre? Quem está matriculado? Dalto. É o Dalto de novo? É. Uhum. Tá.
Então, nós vamos entrar em contato com o Dalton, que isso a gente não fez porque ele estava afastado, acho que semestre passado, e aí lembrá-lo de que, muito provavelmente, essa parte que vocês fazem aqui também sirva para a disciplina dele, tá? Mas aí a gente vai confirmar isso, que com o Dalton, com o Zé Ângelo é certo, né? Mas com o Dalton, como lá eles ficam alterando, às vezes, os professores de empreendedorismo, o semestre passado a gente não teve aluno fazendo empreendedorismo, maluco que pareça. Professora, semestre passado eu fiz, o plano dele não trabalhava nada, não. O que ele trabalhava era um paper que você tinha que fazer sobre algum empreendedor. Foi o trabalho mais relevante dele que a gente fez. Que legal, hein, Pablo? Eu creio que seja a mesma coisa esse semestre. Infelizmente, eu também creio. Mas eu vou conversar com ele, porque a gente já tem conversado com ele algumas vezes e ele tem se mostrado assim, inclinado a começar, porque ele fala que não dá tempo de fazer o nosso plano de negócio lá na disciplina. Ele passa o conteúdo do plano de negócio todo, tipo, a partir, acho que da quarta semana ou terceira semana, é só plano de negócio. Aí... Mas aí eu vou conversar com ele, tá? Na aula que vem a gente conversa sobre como foi a minha conversa com ele, se ele vai conseguir, se ele não vai, como que vai ser. Porque o semestre passado... Mas era o Dalton o semestre passado? Era o Dalton. Tá, tudo bem. José Luiz Dalton. Isso mesmo. Tá, joia. Eu prometo a vocês que semana que vem a gente traz um feedback disso. Quantas pessoas estão fazendo empreendedorismo? Eu estou fazendo agora, professor, e parece que vai ser desse jeito mesmo que o Pablo falou. Tá. Eu também já tinha falado, né? Eu acho que quase todo mundo da nossa turma está fazendo agora. Tá bom. Então, depois vocês coloquem, façam um favor para mim, passa lá no nosso grupo do WhatsApp, faz uma listinha e vai pondo o nome, e coloca listado, assim, todo mundo que está fazendo empreendedorismo, para eu poder conversar, para a gente poder conversar com ele e solicitar, né, um trabalho mais voltado à engenharia, porque saber do empreendedor é interessante, mas para a gente aqui, a gente tem pressa, né, tem sede de saber coisas assim, mais voltadas ao projeto para poder ajudar vocês, porque senão vocês vão ter que fazer 2 pesquisas. Então, eu vou tentar conversar com ele, vou ver se isso é possível, porque o planejamento dele está pronto também. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer para otimizar. Na verdade, a gente vai tentar otimizar os processos para que a gente consiga melhorar, né, o procedimento dessa parte. Voltando, então, até para falar como que vai ser a rotina nessa disciplina. Nós não temos aula toda semana, terça e quinta. Como vai ser? Se vocês pegarem lá no plano de ensino, vocês vão ver que a gente foi colocando assim, as aulas, nós vamos distribuir em equipes a partir da próxima semana. Eu não vou colocar, o semestre passado a gente já adotou isso, tem um prejuízo, onde vocês não escutam a dúvida um do outro, então, se vocês quiserem participar de todo momento, é permitido, mas tem um lucro de tempo. Como vocês estão com tempo como a variável mais importante nesse momento, a gente entende, a gente vai colocar meia hora de atendimento para cada grupo. Então, das 6 às 6h30, às terças-feiras, das 6 às 6h30, um, das 6h30 às 7, outro, das 7 às 7h30, outro, e das 7h30 às 8, outro. Então, para que isso? Para a gente atender pontualmente as dúvidas de vocês. A gente vai estar os dois só atendendo dúvida do único grupo nessa meia hora. Às vezes passa de meia hora? Passa, não tem. É claro que os outros a gente não pode ficar 1 hora porque os outros estão esperando. Mas passou 5, 10 minutos para a gente entender a dúvida, precisou ficar, a gente marca um pouquinho depois para se reencontrar, se a gente não conseguiu ajudar em todas as demandas, mas desse jeito funcionou bem o semestre passado, porque aí a turma agendava o horário que melhor convinha para que todos estivessem presentes, porque nesse momento de dúvida é bem importante a participação de todos os membros da equipe, né? Porque vão ter dúvidas variadas, e aí vocês vão... Na verdade, a gente é sabatinado o tempo todo por vocês nessa disciplina, a gente não tem ideia do que vocês vão pedir, então nem sempre a gente sabe responder tudo de imediato, muitas vezes a gente vai ter que buscar informação para poder ajudar vocês também.
né? Então, eu vou ter que orientar vocês aonde buscar essa informação. Nem sempre a informação ela é uma única resposta possível. Então, muitas vezes a gente vai mostrar para vocês caminhos possíveis e vocês vão tomar decisão de qual caminho vocês querem seguir. E aí a gente entendeu que esse entendimento individual ficou mais otimizado a vocês, apesar que para nós fica muito maior do que um tempo de aula, mas para vocês ficou otimizado o tempo. Então, a gente fez isso semestre passado, funcionou, e a gente pensa em funcionar desse jeito de novo. Então, às terças-feiras, a gente tem encontros individualizados, e às quintas-feiras, sempre que é a apresentação da fase. Então, na apresentação da fase, aí tem as datas marcadas, nós temos a aula para apresentar. É uma apresentação rápida, só da fase, não é do projeto inteiro, onde vocês vão avaliar quem está apresentando, e a gente também vai avaliar o que vocês apresentaram. Para quê? Para que vocês tenham feedback de como está tanto a oratória de vocês para apresentar, porque se vocês vão para o mundo do trabalho, vocês têm que apresentar dados, vocês têm que apresentar o que vocês estão fazendo para o grupo, né, que vocês estão trabalhando, e também para a gente ver como está o andamento, como que está o processo. A apresentação é sorteada, quem vai apresentar é sorteado na hora. A pessoa que apresentou a fase 1 não apresenta a fase 2. Quem foi sorteado na fase 2 está excluído, só sobram mais os outros 3 para a fase 3 e fase 4. Então, todo mundo vai apresentar uma vez. E a gente vai sortear para quê? Para que todos estejam envolvidos com o projeto. Então, aquele colega que só vem na última hora e fica sabendo do projeto só para entrar e sentar na janelinha, ele pode ser o apresentador do dia. E ele pode prejudicar o grupo todo. Então, porque a apresentação, a nota é coletiva. Depois tem uma nota de apresentação individual. Então, como que é a nota de vocês? Eu vou mostrar aqui, deixa eu só abrir a rubrica para mostrar para vocês. Só uma coisa, né, Lisandra? Que a apresentação é individual, tá? Não tem, ele vai apresentar, mas os outros podem ajudar. A apresentação em si é de uma pessoa só. Claro que pode dar uma ajuda, mas a maior parte é dessa pessoa que foi sorteada. Isso, verdade. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque existe vou mostrar para vocês aqui, uma performance individual. Da pontuação que vocês têm na disciplina, eu vou mostrar aqui para vocês. 1.6 vai para essa primeira fase. Então, olha só, o projeto está muito bem definido por meio de um processo circular de negócio, apresentado no formato de Canvas, descrito em texto onde estão integralmente explicitados o mecanismo de tomada de decisão para construção, a análise do mercado e a logística do produto, do método e a escolha da localização da empresa, a seleção, compreensão e especificação das matérias-primas envolvidas, insumos e subprodutos, e todos estes conteúdos estão descritos de forma integrada, relacionando tecnologia e sociedade. Quem fizer isso, em maior ou menor grau, ganha de 80% a 100% desse 1.6. Quem que vai tirar menos de 4? Quando o projeto está inadequadamente definido, por meio de um plano de negócio ou Canvas. Então, quem não produziu Canvas vai ter menos que 4 de nota. E descrito, onde o texto não está explicitado de alguns mecanismos e está tudo de forma fragmentada. Então, se você não explicitar por que você está fazendo, qual que é o teu público-alvo, por que você escolheu aquela localização, e aí tem material aí para vocês verem da localização, não é simplesmente, porque eu estou aqui em Brasília, né? Eu moro em Brasília, então aqui vai ser o meu lugar da minha indústria. Não. Então, tem que ter uma motivação. A matéria-prima aqui estradas para fácil acesso para transporte, se eu vou exportar, então se eu tenho porto, se eu vou vender para o mercado interno, como que é o anel viário, ou se eu vou fazer, como que eu vou fazer esse produto chegar ao meu cliente. Então, tudo isso é para a escolha da localização. Depois, a gente vai ler isso depois, que não vem ao caso agora, para o processo industrial, para o projeto industrial, 1.8 cada um. A análise econômica vale um pouco menos, vale 0,8. A planta industrial vale 1 ponto.
a performance individual desse aluno vale 1,5 ponto, e a performance coletiva vale 1,5 ponto. Então, 3 pontos nessa disciplina são para vocês, coletivo e individualmente. 70% da nota é o projeto. O que é o aluno performance individual? Então, ele participou efetivamente da disciplina, contribuiu junto à equipe nos momentos de atendimento e apresentação, apresentando de forma comprometida quando solicitado, oral ou escrito, e estando claro nas atas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, as suas atribuições, sendo que estas foram desenvolvidas satisfatoriamente quanto ao prazo e objetividade. E nos casos de não atendimento dos prazos, foi devidamente justificado. Então, um aluno que, não deu, não cumpriu o prazo, mas tem um motivo, eu não encontrei material, eu fiquei na dúvida disso, eu busquei e não consegui. Tá tudo bem, tá? Não é que tem que estar 100%, mas tinha que estar lá previsto, que era para ele fazer tal coisa, e ele se comprometeu e fez no prazo ou fora do prazo com justificativa. E aí a equipe vai dizer se essa justificativa está adequada ou não na ata. E a performance coletiva. A equipe apresentou o projeto de maneira dinâmica, com coerência, domínio sobre o tema, respeitando o tempo, apresentando os pontos mais relevantes e respondendo todos os questionamentos sem erros conceituais. Então, quando a gente está avaliando lá, cada um, ele vai ter a pontuação coletiva, né, que ele está apresentando, se é de forma clara, e ele tem a avaliação individual dele, além das atas, que é o que eu vou mostrar agora para vocês o que é uma ata. Professora, posso só fazer uma dúvida, uma coisa que passou? Por favor. Uma dúvida não, uma pergunta. A parte dos horários de atendimento de cada grupo, como que vai ser feito para saber qual grupo fica com o quê? Porque eu tenho um compromisso às 7, sempre às terças. Tinha até falado com o Adilson, ele comentou do nosso grupo ser o primeiro, mas se não der, para eu ver de mudar esse compromisso, aí como que vai ficar isso aí? Aqui, deixa eu mostrar para você, Matheus. Eu abri aqui, só que ele aparece que não tem nenhum slot disponível, por isso que eu estou perguntando. É porque acho que não estava na data certa ainda, mas é aí mesmo. Tá. Eu acho que abre hoje ou amanhã, eu vou conferir, tá? Pode ser que eu pus data errada. Beleza. Às vezes, já aconteceu o semestre passado, eu pus 2021 ou 2022, sei lá, quando eu pus lá que estava errado, e aí o slot não abria. No cronograma Instruções Gerais. Isso, tá lá em Instruções Gerais, aqui, né? Aham. Tá. Isso, mas eu vou mostrar para todo mundo aqui. Vamos formar as equipes, e aí, aqui... Tá mais embaixo. Onde tá, hein? Ué, eu tô com ele... É no agendamento que tá falando. Aqui, ó, agenda de atendimento. É aqui. Vai entrar e vamos ver se para mim como vai aparecer. Ó, tá vendo que já tá aparecendo? 28 de setembro. Ai, pois era para estar aparecendo. Eu fiz alguma coisa que eu não liberei, Matheus, mas era para estar aparecendo para hoje, ó. É que então, vai iniciar às 18h30. Então tem que ser às 18h. Tá faltando isso. Aqui, nesse caso, ó, no dia 5 já tá certo, das 18 às 18h30. Nesse aqui, eu não sei por que não tá aparecendo, mas nos outros já estão tudo aparecendo, das 18 às 18h30. Mas dia 28 era 17h30, né? Dia 28 é hoje, né? É hoje. É porque quando eu fiz isso, eu acho que eu acabei me equivocando. Mas hoje era às 17h30. Hoje nem tinha agendamento, na verdade. O agendamento começa da semana que vem em diante. Tá? Então, mas eu não entendi, na verdade, porque quando que vai abrir para a gente agendar os nossos horários? Porque não era para estar aberto antes já? Porque se for abrir no dia 5... Não vai abrir dia 5, é isso que eu acabei de falar. Alguma coisa que eu não liberei, que era para estar aparecendo. Mas aí, quando acabar a aula, eu vejo o que é que eu não liberei. Até entro em contato com vocês fazem o teste, se estão vendo, tá? Porque é algum pointzinho ali que eu esqueci de dar ok no Moodle, ou que ele está programado, mas não está liberado. Beleza. Vou entrar lá. Isso, faz favor, Adilson. Olha lá o que foi que aconteceu. Então, deixa eu só mostrar para vocês a ata. Então, como que é a ata? Toda vez que vocês se reunirem, vocês vão colocar... Então, a primeira ata é aquela... Deixa eu mostrar a primeira ata 1. Que é o primeiro dia que vocês forem se reunir,
E todas essas atas precisam constar em anexo no projeto, tá? Vocês entregam o projeto no Moodle, em PDF. Então, nessa primeira ata que eu já mostrei para vocês, é só colocar as responsabilidades, quem que vai ser, e dependendo da responsabilidade, já é o gerente estipulado. Fazendo isso, a primeira ata, então, está feito, quem são as responsabilidades e tal. A segunda ata, vocês veem que está bem parecido com o Trello. O que vocês têm que fazer? Aqui eu fiz uma coisa bem, só para colocar exemplo. Tem que fazer uma planta baixa. Quem que vai fazer a planta baixa? O Astrogildo. Até que dia? Até dia 10/11. Então, e quem que está em andamento? O que está em andamento é a pesquisa do cliente. Quem que está fazendo? É o Fulgêncio. Até que dia ele tinha para fazer isso? Então, vocês vão colocar o que está sendo feito, o que está em andamento, o que está concluído. Cada vez que vocês se encontram, para vocês terem esse planejamento. Quanto melhor for esse planejamento, quanto mais detalhado ele for, existem duas condições. Se você detalha demais, você acaba tendo um pouco de problema depois para a gerência de tudo isso, muito detalhado. Mas se você detalhar de menos, você vai se perder. Então, isso aqui é até para ajudar vocês a pensar na divisão desse projeto, para que vocês coloquem as coisas principais para ser detalhado aqui, e vocês coloquem divisão, quem que vai fazer cada coisa, e quando a pessoa acaba, se vocês estiverem fazendo isso no Trello normal, pode só dar print do Trello para a ata. E aí, se for no Trello virtual, a pessoa, conforme vai acabando, já vai dando como concluído lá, já vai alimentando. Tá? Vocês que escolhem como que vai ser a plataforma, se vai ser aqui no Word mesmo, ou se vão usar ou outra coisa que não seja o Trello, eu também aceito. Não precisa ser a ata exatamente assim. Eu só quero que tenha esse tipo de perfil. O que está precisando ser feito, o que está... Então, aqui, por exemplo, vai ter a fazer a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. Não, são a 4, né? 4 fases. 4 ou 5? Não, 5 fases. Então, aqui, vocês a fazer, tem que pôr todas as fases. O que está em andamento? A fase 1. Aí, vocês vão dividir na primeira reunião tudo que tem que ser feito da fase 1, que vai estar em andamento. Na primeira reunião, não tem nada concluído da fase 1. Só quem que está concluído. Qual é o produto? Qual que é o processo? Só isso. Depois, na segunda reunião, vocês já vão ter alguma coisa que foi concluído. Daí já vem para cá. Daí sai daqui e vem para cá. É assim que funciona. Então, qual que é a síntese? E aqui tem que ter uma síntese da reunião. O que é a síntese? Então, é bom que tenha, que vocês dividam quem que vai fazer a ata, quem semanalmente, ou se vai ficar uma pessoa responsável. Por quê? Vai ter que, por exemplo, se não cumpriu essa data, se chegou dia 22/9, que era para fazer isso aqui, não está pronto, precisa explicar aqui na síntese da reunião o que aconteceu que ele não passou por concluído dia 22/9. Então, é como se eu fosse, Admilson e eu fôssemos os gerentes de vocês, o gerente geral. Então, a gente não está muito interessado em saber como que vocês vão fazer. A gente quer ver se está pronto e o que foi pronto, se está ok. É claro que nesse ínterim, nós somos também o gerente para poder auxiliar o processo acontecer. Mas a gente vai ter reuniões com vocês por essas atas para ver como está andando e ajudar a andar direito. Então, aqui eu coloquei, pode falar. Alguém abriu o microfone. Eu não sabia que tinha aparecido. Mas na primeira ata, na verdade, eu achei que se tivesse acabado essa, por isso que eu ia perguntar. Mas no checklist fala de um gerente do projeto, seria o gerente geral do projeto. Nessa ata fala de responsáveis e gerentes por cada etapa. Aí eu fiquei confuso em relação a isso. É diferente de responsável e do gerente de cada etapa, e do gerente geral e do gerente de cada etapa. Tá, o gerente geral é quem vai ser o responsável da planta industrial. Por quê? Na planta industrial, ele vai ter que estar sabendo de tudo isso. Então, ele é o gerente geral. Isso aqui vocês podem usar. Quem vai fazer responsável principal pela parte financeira é o gerente financeiro. Quem é responsável pelo projeto é o gerente de projeto. Esse é o gerente de processo e esse é o gerente de produto. Esses nomes aqui estão estabelecidos. Não significa que o gerente geral que tem que saber de tudo e o gerente financeiro só das finanças. Não, pode ser que o gerente financeiro não seja o que vai ser escolhido para fazer essa apresentação. Mas ele é que eu vou me reportar quando tiver problemas nesse setor para ele ser o gerente de vocês nesse momento.
Então, todo mundo entende da parte financeira, mas o gerente financeiro é que vai dar as cartas de como vai ser a distribuição das tarefas. Por quê? Porque eu estou entendendo que vocês olharam quem que gosta mais dessa parte financeira. Esse vai ser o gerente financeiro. Quem gosta mais de dimensionar? Esse é o gerente de projeto. Então, esse cara que vai ser responsável principal por dividir as tarefas, cobrar as tarefas, mas ele não é ele que sabe tudo. Todo mundo vai fazer tudo, de todas as etapas. Mas ele aqui é o gerente dessa parte. Ficou mais claro, Matheus? Ficou sim. Aí a diferença entre o responsável de cada etapa e o gerente de cada etapa, isso não ficou ainda. Isso, e aí eu chamei de gerente geral o que é da planta. Porque na planta, se você pensar, você tem que ter definido o teu projeto, você tem que estar com o processo estruturado que você vai fazer P&D aqui, você tem que estar com o projeto industrial, porque o dimensionamento dos equipamentos vai dar o tamanho dos equipamentos, a análise econômica vai te mostrar quantos funcionários você precisou pôr, então qual que é o distanciamento desses equipamentos, tudo que você fez aqui, você acaba precisando na planta industrial. Por isso que ele é o gerente geral, mas ele não vai cuidar de tudo, ele vai ser o gerente da planta. Beleza, eu tinha entendido uma outra coisa quando eu li a ata, e eu estava fazendo essa pergunta com base nessa coisa que eu tinha entendido errado, mas agora ficou claro. Obrigado. Tranquilo. Essas coisas aqui são um pouco complexas mesmo, porque a gente não está acostumado a fazer tudo isso. Né? A gente faz o trabalho e pronto. Né? Não tem toda essa frescuraiada aqui. Mas isso aqui não é, assim, parece frescura, mas não é. A gente percebeu que no começo eu só pedi a ata. Depois a gente foi percebendo que estruturar a ata dessa forma foi ajudando vocês no trabalho de vocês. Então, foi a vivência nessa disciplina que fez a gente mudar as atas e cada vez a gente não tinha essa ata 1, só tinha essa ata aqui antes. Agora a gente colocou essa ata 1 para que fica mais fácil para vocês ainda. Então, a gente está tentando facilitar, parece que é muito trabalho fazer isso, mas é um trabalho que é revertido em otimização de tempo depois. Aqui eu coloquei que vocês podem colocar algumas cores que o Trello usa. Então, por exemplo, se vocês acham que esse tempo está muito apertado, coloquem em amarelo. Se está atrasado, põe em vermelho, para vocês terem noção de que é isso que vocês precisam atacar. Por exemplo, só está o Matheus para decidir produto, mas ele já viu que ele não vai dar conta no dia, está atrasado. Então, entra alguém da equipe dele para dar apoio na pesquisa que ele está precisando para poder finalizar isso e finalizar a etapa. Então, está em vermelho para que na próxima reunião vocês definam, olha, eu não vou dar conta disso, tem muita coisa, preciso de apoio. E aí o gerente da fase vai poder ajudar, quem que pode ajudar ali, quem que está mais próximo disso. Então, vai ajudar o Matheus a finalizar a tarefa. Isso é bem importante para vocês trabalharem dessa forma, porque vai acontecer de vocês dividirem tarefas que vocês não entenderam muito como que é normal isso, e daí um ficou com uma tarefinha de 2 horas e o outro ficou com uma tarefa de 3 dias. Então, o gerente da etapa, ele tem que ver um pouco isso e delegar para o outro que acabou em 2 horas outras atividades para ajudar os que estão fazendo tarefa de 2 dias, porque senão acaba que não dando tempo de finalizar tudo. Tem muito acho que vocês faziam muito isso no meio, né, Matheus? Mais ou menos. Na verdade, a gente não chegou a fazer tanto assim, porque a equipe era pequena, né? E aí, lá, como eram só 2 pessoas a equipe, ficou o Gabriel responsável por uma parte e o responsável por outra. Então, ficou bem separado, assim. Acabou que não ficou um trabalho tão em conjunto. Aí, acho que nas próximas edições do meio vai ter mais essa coisa, assim, porque as equipes vão ser maiores, né? Infelizmente, uma equipe pequena realmente não tem. Ou você é o cara que tem que fazer, não tem jeito, né? Mas lá eu acredito que os próximos grupos que vão trabalhar no meio vão vivenciar muito isso, que é essa proposta de trabalhar em grupo mesmo, de trabalhar em equipe. Vocês, muitas vezes, e eu sei que vocês fizeram isso também, já faz muito tempo, mas fui aluna, né? A gente divide, você faz, quando vocês fazem relatório, você faz a introdução, eu faço a conclusão e você faz os cálculos. E isso é um trabalho em grupo. Não é. Isso não é um trabalho em equipe, não é um trabalho aqui, não dá para fazer assim. Não vai funcionar esse tipo de logística. Por quê? Porque você precisa da outra parte para poder seguir adiante. Então, tem que ter. O pessoal fala que faz grupo no WhatsApp para conversar diuturnamente, e essas atas ajudam a eles estabelecerem como que está a distribuição das tarefas, se está adequada, se não está, como que está
funcionando, como está o fluxo, porque vocês vão ter que levar em conta se tem gente fazendo estágio, essa pessoa provavelmente não vai dar conta de trabalhar tanto como as outras, e aí como que vocês vão agir nisso? Eu não sei se essa pessoa não vai dormir menos, ou se vocês vão dividir menos tarefa para ela, isso é uma decisão da equipe, né? Então, que a ata até vai ajudar vocês a estabelecerem como que é possível fazer essa divisão. Quanto eu tenho de coisa para fazer? A primeira coisa para eu saber como que eu vou dividir é saber quanto eu tenho. Não dá para eu dividir nada nesse mundo sem eu saber qual é a quantidade que eu tenho, né? Para eu dividir uma pizza, tem que ter chegado a pizza. E aí eu tenho quantas pessoas, então vamos comer que pedaço? Eu estou em 12 pessoas por uma pizza. Não dá para dar um pedaço para cada um, né? Eu vou ter que dividir em mais pedaços para poder todo mundo comer do mesmo jeito. Ou eu tenho uma pizza para 2 pessoas. Eu vou ter que dar metade para cada um, não tem jeito, que é o que o Matheus contou ali. Então, realmente vocês vão ter que tomar a dimensão primeiro do que é, e é para isso que a ata está ali, para vocês colocarem tudo que vocês precisam fazer, e aí, colocando tudo que vocês têm para fazer, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês que faz sentido mostrar agora. Vocês têm tudo lá nos modelos para entrega, tá? Isso aqui. Quando vocês forem entregar, vocês vão fazer a primeira vez dessa termo de abertura da disciplina, é para a disciplina. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acham da disciplina, qual que é o objetivo da disciplina, qual que são as tarefas da disciplina, então as etapas do projeto, a justificativa para que essa disciplina esteja no curso, como vocês vão desenvolver a disciplina e quais são as restrições, tempo, que vocês, dificuldade de trabalhar virtual, quais são os riscos existentes, não conseguir acabar o projeto, o processo não ser adequado, eu não conseguir dados. Depois que vocês fizeram isso aqui é porque a gente gosta de saber sobre a disciplina, o que vocês sentiram. Depois começa de verdade. Aí o nome da indústria, o projeto da indústria, aí aqui é uma descrição do Canvas, a justificativa, a localização, a clientela, os impactos. Esse resumo executivo, eu gostaria que vocês escrevessem, mas ele não está finalizado na primeira entrega, ó. Não precisa estar totalmente escrito agora, não é valorado agora, mas comece a rascunhar para você saber o que você precisa responder. Esse é o resumo do teu projeto, é como se fosse aquele resumo do início de um artigo, é o resumo executivo do projeto. Aí, o que vocês vão escrever? A indústria, qual que é a motivação, o perfil da empresa, então, missão, visão, valores, logotipo, estrutura organizacional, localização da empresa, matérias-primas, descrição do produto ou dos produtos, subprodutos e rejeitos, clientela, estudo de mercado, é isso que vocês precisam entregar. Então, de certa forma, aqui, Matheus, a gente tentou, que você me perguntou, né? Por isso que eu estou falando, Matheus, o que a gente precisa fazer? Além daquele checklist, a gente tentou, é claro que não precisa seguir isso aqui, ipsis literis. Isso aqui eu nem fazia no começo, depois começamos a fazer, para que vocês só ficam mais confortáveis com o que vocês precisam entregar. Mas se quiserem mudar a ordem, se para vocês faz mais sentido ao contrário, não tem essa... não, se não tiver nesse modelo, não é BNT isso, tá? Que tem que seguir sem pensar muito. É só um jeito dos projetos que já foram entregues que a gente achou que fez sentido para ajudar vocês. Mas se você quiser falar primeiro da localização antes da clientela, ou primeiro da clientela antes da localização, tanto faz para nós, tá? É só para... É uma estrutura para auxiliar, e não para seguir como uma Bíblia ali. Então, é um documento que vocês têm aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês verem onde ele fica. Aqui na fase 1, deixa eu só acabar de rodar. Então, nessa fase 1, ó, se vocês olharem, modelo dos documentos necessários para entrega. Se vocês abrirem ele, vocês vão ver o que vai estar aqui. O Canvas, o checklist, a ata número 1, modelo para o documento da fase e o modelo para demais atas. Por quê?
A ata número 1 que é diferente. Todas as outras atas são iguais. Eu mostrei as duas para vocês. Então, tudo que vocês vão precisar está aqui no que chama modelo dos documentos necessários para entrega. Quando vocês forem entregar, vocês têm que entregar o Canvas, o checklist, a ata número 1, todas as atas que vocês tiverem feito, mais o projeto escrito. É isso que vocês vão entregar para a gente no dia estabelecido, que, se não me engano, é dia 7/11. Então, tá tudo aqui na fase 1, tudo que tem que entregar na fase 1. Lá na fase 2 vai ter o mesmo modelinho, se vocês olharem. É só abrir que ele tá lento. O computador tá uma beleza. Então, se vocês olharem, ó, fase 2 segue o mesmo modelo. Material suporte fala tudo o que precisa. Material didático tem algumas aulas, algumas coisas sobre o que é essa fase. Modelos dos documentos necessários para entrega. Aqui vai ter o modelo da fase... Vão estar as atas também. Aqui não tem Canvas. Quer ver? Deixa eu abrir para vocês verem. Então, aqui tem a ata, o checklist da fase 2 e o modelo para entregar a fase 2. No checklist da fase 2, eu vou abrir só para que vocês vejam uma coisa importante, para que a gente converse sobre entregas. No checklist da fase 2, vocês vão ver que vocês vão entregar a fase 1 de novo. Aqui está a fase 1 e está a fase 2. Por que, Elisandra, que está a fase 1 de novo aqui? Porque se vocês tiverem tido resposta, se vocês só precisam fazer isso, e aqui, nesse caso, não estava escrito, eu vou fazer uma alteração, estava aqui, opa, habilitar, não sei por que esse aqui não está aparecendo isso. Acho que eu salvei uma versão antiga aqui. Mas ele devia ter, e os outros têm, data da revisão. O que é isso? Você entregou a fase 1 para a gente, essa fase 1, a gente corrigiu, falou para você que lá na rubrica você chegou a 60%. Você tirou 60% da nota. Vocês não ficaram felizes com isso. Acharam que vocês têm condições de recuperar e de melhorar, que o que a gente apontou para vocês, vocês são capazes de mudar em pouco tempo. Aí, o que acontece? Vocês vão reentregar a fase 1, e aí vocês vão reescrever todo aqui o checklist, porque vocês estão entregando novamente, e vão dizer que foi na data da revisão tal, e aí a gente vai reler e reanalisar, e se vocês melhoraram, a nota de vocês muda. Muda como? Fica a média? Não, muda e fica a nota mais alta, tá? Então, vocês têm direito a entregar uma vez mais, e vocês, se quiserem esperar um pouco mais para entregar, se quiserem, não peço para que não entregue tudo junto na última fase, porque depois a gente não tem como dar feedback para vocês a tempo, porque também é apertado para a gente, que a gente está lendo de todos os projetos, mas se vocês conseguirem ir fazendo essas alterações, a nota de vocês vai mudando, e vocês já vão tendo noção de como que está a escrita de vocês, como que está tudo que vocês estão fazendo desde o comecinho. Então, todas essas fases que vocês entregam, ela pode ser reanalisada. Epa, que eu me perdi aqui de onde eu estou com vocês. Não estou achando mais vocês aqui na minha tela, de tanta coisa que está aberta. Então, ela tem várias coisas para... que vocês vão poder entregar. É claro que não dá para entregar qualquer coisa e depois esperar para corrigir, porque se tiver tão pouco, a gente não tem nem como analisar se vai melhorar ou não, não tem como sugerir, né? Vocês entregam só um rascunho. Como que eu vou dizer o que tem que mudar? Tem que mudar tudo. Então, é melhor que vocês se esforcem, tentem entregar o máximo possível, até para não ter retrabalho de vocês, e a gente vai apontar, olha, isso aqui não ficou adequado por conta disso e disso. Então, a gente dá um feedback bem, assim, específico dos pontos que não ficaram bons,
para que vocês sejam capazes de atuar nesses pontos e melhorar o trabalho de vocês, para ao final o projeto estar adequado. Então, fase 1, tirou 4. Morreu com 4? Não, pode ser até que você tire 10 da próxima vez. Desculpa, gente. Não posso nem dizer que não é Covid, porque eu não sei, né? Tem chances de ser Covid, mas acho que não é Covid. Mas também ninguém vai pegar pelo virtual. A gente, felizmente, estamos respaldados ainda pelo virtual, de ninguém pegar Covid pela tosse distante. Vocês têm alguma dúvida de tudo que eu falei? Ou não entenderam nada? Eu falei um monte de coisa que ficou tudo pior do que estava. Me contem, para a gente conversar um pouco mais depois da fala de vocês. É bastante coisa, né, professora? Acho que a gente nunca fez uma coisa tão grande, está meio confuso, mas acho que vai indo, tá? A apresentação deu para entender essa fase 1 e como vai ser as próximas. Eu tenho algumas, na verdade, dúvidas. Primeiro, se a gente tiver que entrar em contato com vocês, porque os atendimentos das equipes são às terças, né? Mas talvez a gente tenha que entrar em contato em outros momentos. É possível fazer isso? Não é possível? O que eu vou pedir a vocês? A gente tem um grupo do WhatsApp para que a gente se converse. Eu gostaria que vocês não mandassem privado para a gente. Por quê? Primeiro, porque a Admilson e eu não estamos na mesma casa. Então, vai ser muito mais difícil a comunicação, né? Porque está cada um longe e a gente não vai conseguir. Então, no grupo, a gente já, quem olhar primeiro, consegue atender. E outra coisa, às vezes a dúvida de vocês é muito parecida com a dúvida do outro colega. Então, a gente atende um, depois atende o outro com dúvida muito similar. Tá? Então, a gente pede para que vocês façam as dúvidas de vocês, prioritariamente nos horários comerciais, né? Eu não sei se vocês, se todos sabem, eu estou com meu pai doente, está hospitalizado, eu estou trabalhando um horário bem complicado, agora ele está no TI, em que eu não posso entrar, então eu estou com o horário mais disponível, mas pode ser que daqui a uma semana ele volte para a UTI que eu consiga entrar, então eu fico 12 horas na UTI e 12 horas fora. Então, no horário comercial, eu olho aquilo lá e consigo atender vocês, né? Senão fica muito tumultuado para a gente. E a Admilson também tem as atividades dele, então no horário comercial para nós é mais fácil. É claro que 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu estou com uma dúvida, nós estamos trabalhando, é o horário que deu para trabalhar, poste lá. Assim que a gente conseguir, a gente vai responder, tá? Mas a gente não está conseguindo com tanta flexibilidade como seria no estado comum. E então posta lá, às vezes até um outro grupo, isso é bem legal. Se você posta lá, o grupo talvez já viveu isso e já te fala, né? Nós fizemos e deu certo, busca lá, faz tal coisa. Então, essa interação entre vocês é muito legal, que é uma coisa que a gente perde quando a gente está atendendo individualizado. Por isso que a apresentação vai ser coletiva, porque o objetivo dessa disciplina não é só que vocês entendam do projeto de vocês, mas quanto mais processos vocês conhecerem, é melhor para a vida de vocês, né? Então, vocês olhando, quem está com tomate vai ver leite em pó, vai ver amônia, vai ver biogás. Imagina que diversidade que vocês vão sair conhecendo do processo, né? E conhecendo quais foram as dificuldades que esses grupos encontraram para pensar nesse processo. Então, vocês vão fazer mas na vivência de vocês com a apresentação, vocês vão sair com a vivência de 4 projetos diferentes. Então, isso vai ser bem legal para a vida de vocês. Essa disciplina, ela não costuma ser tão disciplinada assim nos outros cursos, vocês vão ver que essa disciplina é muito comum nos cursos, mas muitas vezes os professores encontram a primeira vez e vamos nos encontrar lá no final do curso, né? E salve-se quem puder. A gente não gosta desse tipo de didática, porque a gente entende que a construção é que vale a pena. O projeto é só um resultado da construção. Então, fazer parte da construção com vocês é uma das coisas mais importantes para a gente, não ver o projeto final. Então, eu acho que essa troca da gente pelo WhatsApp, terças-feiras a gente está aqui no Bate Local, mas, assim, todos os outros dias a gente está no WhatsApp e assim que a gente puder, a gente vai responder.
Quer falar alguma coisa, Edmilson, sobre isso? Beleza, professora, obrigado. Eu tenho mais algumas direto sobre a fase 1 do checklist, mas eu faço em outro momento, não deixar o pessoal perguntar as coisas mais gerais aqui primeiro. E eu também tenho que sair daqui a pouco. Sobre isso que a Lisandra falou, pode postar a qualquer horário, tá? À noite, de madrugada. Só que a gente vai responder não a hora que a gente puder, mas o mais rápido possível. Tá? Então, não evitem, porque é meia-noite e aí não é horário. Não, se postar, vocês podem postar a hora que vocês quiserem. A gente depois consegue fazer essas análises no horário que a gente conseguir. Se a gente puder atender meia-noite, nós vamos atender, mas se não, a gente vai atender o mais rápido possível. Alguém mais? Alguma dúvida? Matheus, então vai perguntando da fase 1, vamos... Beleza, eu tenho que sair às 7, mas aí até lá acho que dá para... Se for um pouquinho rápido. Vou tentar ser rápida na resposta. Beleza, obrigado. São 3 itens do checklist. Primeira parte do marketing, estratégia de marketing. Acho que eu e ninguém tiveram contato com isso. Não ninguém, né? Mas não é comum ver no curso. Onde que a gente pode procurar sobre isso? Tem no material didático lá? A gente consegue ver isso? Como que vamos fazer? Pouco. Então, depende muito, por exemplo, o teu é biogás, né? Biometano. Biometano. O biogás, o que vai acontecer? O marketing dele vai ser mais complicado do que para a empresa de molho de tomate. Entendeu? Então, o que você vai ter que pensar? Primeira coisa que vocês têm que pesquisar, como que se vende biogás? Dependendo do jeito que for, por exemplo, igual biodiesel, eu sinceramente não sei como que é essa venda. Se for como biodiesel, que é por leilão, não tem marketing. O que você tem que saber, o que precisa ter dessa empresa para participar no leilão. Você pode fazer propaganda que for. Se você não tiver a documentação necessária para você participar do leilão, você não vende. Então, nesses casos específicos, o marketing é sobreposto sobre legislação. No caso de quem vai fazer leite em pó e molho de tomate, o marketing depende do público-alvo que ele quer atingir. Se ele quer atingir pequenos famílias pequenas, gente que mora sozinha, se ele quer atender comércio, se ele quer vender a granel, vai depender o marketing do que é o produto que ele quer vender. Quem vai fazer amônia? Quem compra amônia? Não sei, primeira coisa que você tem que descobrir é isso, quem compra amônia. Aí, depois de quem compra amônia, como que você chega nesse cliente? É nesse sentido o marketing. Beleza. Aqui em pré-venda e pós-venda, eu já estava pensando que ia ter que aprofundar, mas... Não, e não precisa, tá? E olha, deixa eu dar um conselho para vocês. Não coloque exportação. Coloque como alvo exportação, mas não coloque. Por quê? Se vocês colocarem que quer exportação, eu preciso perguntar para vocês qual que é a legislação para exportar esse produto. E aí vocês vão ter que me responder isso. Então, se você... E aí, depende do produto, tem especificidades muito pequenas para poder exportar. Então, coloque que é para o mercado interno, se vocês querem fazer exportação, porque senão vocês vão ter que entrar num mundo que é muito mais demorado, para vocês entenderem. Beleza. A outra coisa sobre o TAP, em termos de abertura do projeto, tem algum modelo que a gente tem que preencher e seguir, ou como aquele que eu mostrei, na verdade. O termo de abertura do projeto é responder aquilo que eu mostrei para vocês. Aquele documento de modelo, né? Isso, tá, documento de modelo. Essa era a minha dúvida, se já está naquilo lá, se não ia estar. Não, e está dentro daquele modelo de projeto, as 2 primeiras folhas é o TAP de abertura, o termo de abertura da disciplina, primeiro, depois da empresa. Tá. Então, vocês vão responder 2 vezes para coisas distintas. Tá. Primeiro para a disciplina, como que vocês enxergam a disciplina, e depois o mesmo negócio, só que é para a empresa. Beleza. E o último é essa estratégia do projeto, se está claramente definida. O que isso quer dizer, estratégia do projeto? Tudo isso que a gente está conversando? Não, é a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. Vocês têm claro o que vocês vão fazer, como que vai ser essa distribuição de tarefas,
se vocês já vão começar a parte econômica antes, o que vocês precisam já ir pegando de dados ao longo do projeto, vocês vão esperar começar a fase econômica lá no final, e se a fase, por exemplo, de dimensionamento já pode começar junto com a de processo, como que é essa estruturação que vocês vão trabalhar? Tá. Então, isso que eu quero saber. É como se fosse um esboço de um cronograma mais atribuição de recursos que precisa. E mapa de risco que vem na outra parte lá, naturalmente. Exatamente. E aí, nesse momento, você já consegue colocar teu mapa de riscos. Tá. Acho que você não pediu explicitamente em nenhum momento a estrutura analítica do projeto. Tem lá no material didático, eu vi que tem um vídeo explicando sobre isso. Isso, falhou meu áudio? Não sei. Não, estou ouvindo você. Isso a gente vai inserir em algum lugar, mais detalhado, menos detalhado? Não? Não vou cobrar. A gente só falou sobre isso para que vocês saibam. Tá. Mas não vou cobrar EAP, não. Tá, beleza. Tá? Porque não vai dar tempo. Beleza. Na verdade, eu fiz um filtro, eu cobrava EAP antes. Aí eu fiz um filtro agora e tentei dar uma limpada para ajudar. Depende de até que nível de detalhamento você quer, né? Se for muito detalhado, aí complica. Se for menos detalhado, acho que já as próprias fases, mais as atividades já são uma EAP, né? Com menos nível de detalhe. Sim, por isso que eu tirei mesmo, porque daí vocês no final vão entender que é a EAP já. Beleza. Era isso. Obrigado. E eu vou sair também. Obrigado pela aula. Não sei se vai ter mais coisa, mas tchau. Não, na verdade, agora eu vou atender as dúvidas e depois, se alguma dúvida recorrer a voltar a explicar alguma coisa, é isso que eu vou fazer. Beleza. Essa fala minha com o Matheus gerou alguma dúvida em vocês? A mais, a menos? Eu acho que está tranquilo, professora. Pelo que foi falado aí, então para começar. Acho que as dúvidas vão acabar surgindo um pouco mais no decorrer do que a gente for fazendo aí. Acho que vai ficar mais específico do que a gente realmente não entendeu mesmo, ou entendeu. Também acho, Giovanni. Entra no Moodle, assiste aquela parte didática, né? O grupo, façam isso, depois abram aquilo que tem que ser entregue, que daí vocês vão ver o que eu estou pedindo e abre o checklist. Fazendo isso, vocês já vão conseguir ter um overview do que precisa ser feito. Porque vocês vão ter que responder o checklist e aquela estrutura do projeto está pronta. Aí dividam as tarefas. Dividindo essas tarefas, vocês já vão ver se o cronograma vai ter que encaixar no cronograma que vocês têm. E aí, quando dividir as tarefas, daí eu acredito que vão começar a ter dúvidas da execução das tarefas. E aí vocês podem usar o WhatsApp para isso, para a gente ir ajudando vocês. Porque se a gente esperar uma semana para vocês tirarem essas dúvidas, é muito tempo. Tá? A dúvida de vocês precisa ser respondida o mais rápido possível mesmo, para vocês não ficarem sem trabalhar por conta disso. Professora, tenho uma pergunta em relação à ata 1. Aquela parte que das fases, tem que detalhar todas as fases? Ou não sei. Então, seria legal que vocês dessem uma olhada geral do que é que vocês vão ter que fazer no projeto todo. Não precisa detalhar bem especificamente, tão claramente, todas as fases. Mas vocês têm que ter uma ideia do que é que vocês vão fazer o projeto inteiro. Né? A gente começa, por exemplo, o projeto de uma casa sabendo que ela tem que ter quarto, cozinha, banheiro. Por mais que eu ainda não projetei o tamanho da cozinha, eu sei que tem que ter uma cozinha na casa. Né? Eu sei que na cozinha tem que ter uma pia. Então, essas coisas é que vocês vão precisar entender do que vocês vão ter que fazer. Então, colocar, olha, eu vou precisar do processos correntes, porque vocês podem até, começando, dentro de uma busca, já engatar com outra. Uma coisa tem que ter linkada a outra, e vocês só vão ter essa visão se vocês tiverem uma análise total, depois mais profunda. Então, tem uma visão geral do projeto, em cada fase vocês mergulham na fase, para poder resolvê-la. Mas essa visão geral faz com que vocês não acabem dia 7 e falem, e agora? Para onde a gente vai? A gente entregou essa fase, e agora? Sabe? Para que não tenha essa parada e o projeto fique com esses solavancos. Não, a gente entregou isso porque agora é isso. Então, vocês têm muito claro a continuidade de um projeto, que é isso que é o projeto, né?
A gente dividiu em fases só para ficar fácil para vocês entregarem para a gente dar feedback, mas o projeto, ele é integral. Então, é basicamente isso. Por isso que eu distribuo lá, já no Moodle, todas as informações. Beleza, Bruno. Mais alguma coisa?